uma fonte de amor. Dentro de mim há uma fonte para o irmão, para o Senhor. Posso perdoar quem me feriu, e até o levantar se ele caiu, eu tenho paz, eu tenho paz para te dar, para te dar. Eu tenho amor, eu tenho amor. Esse é o tema. Senhor, marca com nós, mais uma vez estamos juntos, né, para bebermos da água da plenitude do coração de Deus. Uma fonte de paz, uma fonte de amor. Por isto que o tema da live é: quero paz no meu coração. Essa música Dentro de Mim é uma fonte de amor. Me lembro que em 91, os primeiros retiros ali, encontros de grupos, reuniões de grupos de jovens, né? Nós cantávamos: dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma fonte para o irmão, para o Senhor. Posso perdoar quem me feriu, e até o levantar se ele caiu, eu tenho paz. Eu tenho paz. O Senhor nos chama, mais uma vez, para estarmos juntos, interagirmos nesse seu amor, na sua misericórdia, para um coração cheio de aceitação, de perdão, de compreensão, de respeito para com o próximo. Compreendendo esses requisitos básicos, estaremos cheios e preenchidos da plenitude da glória de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, o tema dessa tarde é: quero paz no meu coração. E é justamente por isso que eu quero que o seu coração esteja cheio de paz, e eu te dou para você, neste momento, uma boa tarde. Uma boa tarde para você, para todos nós. Que a luz do Espírito Santo venha sobre nós, enche os nossos corações, estejamos abertos para receber a palavra e aproveitarmos deste momento que o Senhor quer dividir conosco. E é muito importante porque algo que Deus sempre chama a atenção, de Gênesis a Apocalipse, é a atenção para Ele. Como é que nós estamos dando a atenção devida ao Pai? O filho que ouve os conselhos do Pai, que ouve o Pai, ele não se perde. Ele compreende que a correção do Pai, ainda que seja um puxão de orelha, é por amor. É por amor. Por isso, nessa tarde, chamo a sua atenção para que nós façamos como a samaritana, que quando Jesus disse para ela: a água que eu vou te dar, você jamais vai ter sede. E é esta água. A água que o profeta Isaías disse, né? Quando o profeta diz lá em 55 de Isaías: todos vós que estáis sedentos, venha ao nascente das águas. Eu acredito piamente, verdadeiramente, não é? Porque a palavra diz isso, né? Do coração de Jesus jorrou o rio de água viva, né? Água e sangue jorrou do coração de Jesus. O coração de Jesus é a água viva que nos transforma. Jesus é essa água viva que nos banha, que nos inunda, que nos cura, que nos liberta, que leva a nossa vida a uma plenitude de alegria e de paz. Ah, que maravilha! É gostoso saber e ouvir e estar nisso e assim ser tomado por essa graça abundante já no início. Para isto, nós precisamos tomar consciência e ciência da verdade que é Deus. Tenho sede de Deus, quero Deus na minha vida, dentro de mim há uma fonte de paz, ou eu preciso ir nessa fonte e me preencher nessa fonte para que eu tenha paz para transbordar para a minha vida, para o meu irmão, para minhas situações, para minhas provas, para a minha fé. Paz que transporta, que nos eleva a um sentimento de fé, de alegria e de luz. Por isso,
É muito importante voltarmos para a palavra de Deus. E porque a palavra ela vem chamar a nossa atenção pela sua eficácia, não é? Porque a palavra divina é a força de Deus no meio de nós. Deus assim instituiu quando Jesus disse: eu vou para o Pai, disse para os apóstolos, e junto ao Pai vou enviar o Paráclito para vos recordar e ensinar todas as coisas. Viu que lindo? E não foi dentro disso que os apóstolos, depois de tudo que eles ouviram e viram, escreveram, como diz os evangelhos, né? Como os profetas, como os discípulos. Depois vamos ver Paulo narrando tudo aquilo que ele vivenciou, não é? Por ter estado na presença do Senhor uma vez. Querido e querida, a palavra diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossas vezes nas nossas incredulidades. Porque a palavra de Deus ela é viva, veja, viva, eficaz. Por que viva? Porque é o único autor, quando você fala, quando o livro de um autor, como você fala, é ele que está diante de você. É Deus. A palavra do Senhor é viva por isso, que o autor está diante de nós. Ele fala conosco quando nós lemos pelo mesmo Espírito em que ela foi escrita. Então veja, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas, das medulas, discerne até os pensamentos, as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu, descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Bendito seja Deus, porque cremos e buscamos e saboreamos a sua misericórdia para as nossas vidas. Assim o Senhor, quando Ele vem nos trazer nessa tarde, quero paz no meu coração, Ele nos dá uma recomendação na sequência dessa palavra de Hebreus, no livro de Tiago. Qual que é? Tiago 1, de 19 a 25. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitais, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebeis com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção ali, perfeita da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Palavras do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, que maravilha. Entendermos que nós temos que passar do processo da audição e entrarmos na prática. Uma receita médica. O médico prescreve o medicamento. Aí você pega aquele medicamento, vai na farmácia, compra. Como toma? Vou tomar de qualquer jeito, porque eu perdi a receita. A receita está lá. Não, vou tomar aqui. Vou tomar. Não toma de qualquer jeito. Precisa seguir as prescrições médicas. A receita para que o remédio tenha efeito. Assim é Deus. Ele é o remédio para todos os males. Tudo aquilo que é perverso, ruim, aquilo que maltrata o corpo, a vida, a paz e o coração. Mas é preciso observar a receita para beber esse remédio adequadamente, de uma forma preciosa. Não simplesmente como aquele que leu a receita, mas logo passou ali e esqueceu do que estava escrito na receita, como diz a leitura.
é preciso ter atenção e observar, nossa, eu preciso tomar de 8 em 8, de 4 em 4, de 6 em 6, de 2 em 12 e não posso fazer isso enquanto tomo remédio. Querido e querida, eu não sei como que você tem defendido, não é, o valor da sua paz. Você tem paz? Tem o seu coração tá cheio de paz? Você, Edinho, eu tenho paz, graças a Deus. Como é que você tem defendido então a sua paz? Como é que você defende essa paz na sua vida, diante das suas lutas, não é? Sim, o que é melhor do que viver alegre, não é verdade? Alegre, com o coração cheio de paz, sorrir, amar, ser amado, brincar, não é? Viver a vida na plenitude da alegria. Olhar para a vida e saber que Deus ama, não é? Isso é maravilhoso. Não é? E não somente ama, mas Ele está próximo. Está próximo. Como diz o profeta Isaías, né? Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está próximo. O Senhor está próximo, é verdade. Como é bom sabermos disso, não é? Você também já percebeu, né? Que muitas pessoas hoje clama, não é? Clama e espera pela paz. Tem muitas pessoas esperando e dizendo, puxa vida, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais essa... Eu estou a ponto de explodir. Eu não tenho paz na minha vida. Quantas pessoas têm usado isso? Eu não tenho paz na minha vida, eu não tenho paz. As coisas que eu faço, eu estou para ficar louca. Não vejo a hora de me livrar dessa pessoa. Quantas pessoas dizem isso? Eu não vejo a hora de me livrar dessa pessoa. Eu não vejo a hora de me livrar dessa casa, desse lugar, dessa cidade. Eu não vejo a hora de me livrar desse trabalho. Eu não vejo a hora de me livrar desses estudos. Eu não vejo a hora. Tem uns que dizem assim, eu não vejo a hora de ir embora de casa, porque eu não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, não aguento mais essa família, eu não aguento. Eu preciso de paz na minha vida. Quantas pessoas estão assim? Se repugnando dentro de si, querendo paz e querendo desfazer de tudo. Até mesmo da cidade que vive, e etc, querendo se despojar, eximar das suas vidas, muitos daquilo que vê que não traz paz para o coração. Eu não vejo a hora de viver em paz, muitos dizem. Aí é que está. Esse é o que a palavra nos chama a atenção, não é? Aí é que está. Muitos buscam a paz, e buscam a paz. Como imagina um lavrador ou então um agricultor. Ele tem terras maravilhosas, de bom, terras adubadas, que tudo que planta dá. E de repente ele planta uma lavoura com toda espécie de legumes, verduras. Ele faz uma lavoura maravilhosa próximo desse lugar, dessas terras dele. Não é? É lugar também onde vive espécies variadas de aves, animais, répteis. Não é? Aí tem ali os javalis, tem os coelhos, tem, enfim, né? Os animais rasteiros e tem as aves, né? E de repente, diante de toda essa lavoura linda, esse pomar, não é? Toda essa horta de legumes, verduras e frutas. Ele quer fazer toda a sua plantação. Mas ele não aceita que os animais, que uma ave, toque na sua plantação. Eu quero plantar, eu quero simplesmente plantar e esperar palha para a colheita. Eu não aceito que venham animais, aves, invadir. Eu não aceito, eu me irrito, eu não concordo, ele não aceita. Querem a paz, mas não faz nada para ser preservado da paz. Para se preservar das astúcias, dos ataques. Muitos querem a paz, mas não luta por ela, não é? Querem a bonança na sua vida, em todas as áreas materiais, não é? Quer ter bonança de bens, mas não faz um investimento. Faz um planejamento, até mesmo na vida material, profissional,
mas não investe dentro daquilo, na área do conhecimento, do desejo, não potencializa aquilo que faz com prazer, e não investe a sua vida e não faz com amor, não tem colheita, não dá fruto à sua vida profissional. Querem sossego. Eu quero sossego, mas quando é para calar com alguém, não se cala. Quer que as pessoas deixem em paz, me deixa quieto, mas quando cisma em pertinar, em tentar buzinar na cabeça de alguém, não pensa duas vezes. Eu quero a paz para mim. Só reclama de tudo. Se está chovendo, se está sol, se está frio, se está calor, não é? Se tem isso, se não tem aquilo, se hoje é isso para comer, amanhã não é aquilo, aquela companhia, aquele lugar, esse carro, essa viagem, esse trabalho, reclama de tudo, acha motivos para reclamar. É um coração que muitas vezes não tem a gratidão, mas ao mesmo tempo deseja a paz. Mas e a gratidão pela vida, pelas coisas, por aquilo que a palavra diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Quer a paz, busca e deseja a paz na sua vida, mas quando é para perdoar alguém, para colocar a pedra em cima de uma machucadura que alguém fez, para colocar uma pedra, não quero mais guardar esse ranço, guardar essa raivinha boba, guardar esse ressentimento, não quero mais isso para mim. Não. Desejo a paz, mas o que essa pessoa me fez, o que aquela me fez, é impossível. Quer a paz, deseja a paz, mas quando é para estender a mão para ajudar alguém, ou para se unir junto com um, com dois, ou com 10, ou com 20, ou com uma comunidade, para poder fazer algo em prol para alguém, sempre coloca aqueles pontos de interrogação. São chamados os analíticos, né? Sempre acha um questionamento. Querem a paz, mas não busca Deus. Quando é para ouvir a palavra, como foi dito no início, não é? O que diz aqui em Hebreus, no capítulo 4, de 11 a 13, e Tiago 1, de 19 a 25. Como foi dito, a primícia, e que a palavra ela discerne até as medulas da alma. Veja, Deus conhece tudo e tudo vê e tudo sabe. Esquece que a vida é feita de desafios. As pessoas que buscam e muitas vezes desejam, então buscando essa paz, esqueceram que a vida ela é provida e feita de desafios. Cada dia é preciso matar um leão. Cada dia é preciso fazer você domar um leão. E é preciso a cada dia você alimentar, porque segundo um provérbio popular, todos nós temos dentro de nós um lobo e um cordeiro. O lobo e o cordeiro. E aquele que eu mais alimento é o que cria mais força. Se eu alimentar mais o lobo dentro de mim, das minhas razões, das minhas raivas, das minhas petulâncias, do meu sistema nervoso e etc., esse lobo vai ficando forte, que ele enclausura o cordeiro da misericórdia, do amor, da paciência, da brandura, da temperança, da cordialidade, afabilidade. Ele sufoca o cordeiro, porque eu alimento com aquilo que não é, ouvindo aquilo que não tem proveito, atendendo convites, indo a lugares, guardando dentro de mim sentimentos que não convêm com Deus. Veja, é aquilo que Jesus diz na sua palavra. É a luta da carne com o espírito. Por isso que Jesus diz: vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim o Senhor ensinava os seus discípulos, os seus apóstolos. Vigiai, vigiai, vigiai. Entendeis que sois humanos, são fracos. Tens fraqueza, vigiai. Então o que vigiar? Ore, cuidado. Tens a fraqueza, e pode essa fraqueza levar você para o chão e ficar difícil de levantar, e de repente não vai ter outro no momento em que você quer para ajudar.
Vigiai, porque o Espírito que foi dado, que é o Espírito Santo, está pronto. Pronto a auxiliar, como diz Romanos 8:26. O Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém. Ele vem orar em nós porque Ele conhece as nossas necessidades antes de abrirmos a boca para pedir. É Ele que conhece as profundezas de Deus. Por isso, esse desejo, essa vontade de buscar a paz, que essa paz venha fazer parte da minha vida, que venha enraizar na minha vida, é preciso compreender esses detalhes iniciais do desejo. Eu quero paz no meu coração. Eu quero paz na minha casa. Eu quero paz na minha vida. Mas eu preciso voltar para essa reflexão que foi feita anterior. E aquilo que ainda o Senhor vai trazer para dentro de nós. Muitos, por não vigiar a sua língua, jogam a paz da sua casa lá para o esgoto, lá para a rua. Sim, deixam fora. Tiram, colocam os seus pensamentos ruins. Quando não vigia a sua língua, a paz, ela fica às vezes na porta da casa, querendo entrar para dentro da casa, querendo entrar no coração do pai, da mãe, do filho, querendo entrar no meu ambiente de trabalho, na minha profissão, na minha empresa, quando eu não vigio a minha língua. Por palavras que muitas vezes eu falo e não volto atrás. Por ações que não convém e não condiz com a palavra que antes foi lida aqui para nós. Nós precisamos tomar consciência e ciência desta verdade que é a palavra de Deus. Muitas vezes, pessoas que não pensam duas vezes em agir diante do sentimento, num olhar, como é que eu estou olhando a vida e as coisas? Qual tem sido a intensidade do foco da minha visão? Porque Jesus diz, se o teu olho for bom, o teu corpo tem luz. Se o teu olho for mau, o teu corpo tem trevas. Veja, como que está o meu coração em relação a ciúmes? Não, Edinho, Deus me livre, não tenho ciúmes. Mas vamos ouvir os condimentos de ciúme que está ali emanado próximo à inveja. Isso nos traz muitas vezes. Achamos que ciúme só se trata de pessoas, mas está relacionado a coisas, a pensamentos, a sentimentos, que ficam muitas vezes implícitos dentro de nós. Quantas pessoas que muitas vezes têm duplicidade de aparência. É um sorriso, mas um pensamento contrário àquele sorriso. É uma palavra dócil, mas um punhal escondido na cintura. Muitas vezes age como aquelas pessoas que têm um jogo e passam a jogar um jogo duplo, não é? Eu jogo para esse time, mas não importa ser subornado pelo outro. É um jogo duplo. Eu preciso olhar como está a minha fé, o meu sentimento de foco de fé na minha vida, como que está a minha oração dentro daquilo que Jesus diz, vigiai e orai, porque sois fraco, sois fraco. Aí a palavra do Senhor vem dizer, essa palavra de hoje, que traz para nós do livro de Filipenses, como antes na abertura lemos, o livro de Hebreus, capítulo 4, de 11 a 13, e Tiago 1, de 19 a 25. Mas, quando Paulo vem nos falar do sentimento, daquilo que queremos, qual é o tema da live, quero paz no meu coração, ele nos traz esta passagem de hoje, para que nós possamos beber dela para a nossa vida. Tiago 4, de 4 a 7. Diz Tiago, Filipenses. Obrigado, Isa. Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele não se contenta, ele diz, repito, alegrai-vos. Paulo dizia isso, olha o que é interessante. Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Filipe, aos filipenses, quando Paulo escreve essa carta,
Paulo estava passando por um grande momento de provação. Paulo estava preso. Paulo praticamente já estava condenado à morte. E ali, condenado, passando por uma provação terrível, ele fica sabendo por Lucas do que estava acontecendo na igreja de Filipe. Ele endereça essa carta para a comunidade de Filipe. E ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz: eu repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante orações, súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações, vossos pensamentos em Cristo Jesus. Querido e querido, pessoas que muitas vezes não olham para esta verdade de Deus e que não mergulha dentro dessa reflexão que vemos fazendo desde o início até agora. Pessoas que têm esse sentimento, que levam uma vida assim, que não refreia os seus pensamentos, suas ações, sua língua, sua fala. Quando amanhece o dia, ou no dia a dia, quando vai para o ringue de um projeto de vida, seja no trabalho, na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental. Quando entra para o ringue para defender ali aquele processo de vida, de paz, já entra derrotado. Ainda que esteja todo paramentado, pode lutar com perneta, vai tomar de goleada, vai sair capenga. O Senhor nos chama nisso. Saem machucados muitas vezes dos problemas, das provações. Saem machucados, cheios de dor. Quantas pessoas entram num projeto de vida e saem e caminham triste, com dores. Caminham num processo de desespero, cheio de preocupações. Pessoas que não dormem e que andam muitas vezes debaixo de medicamentos. E aquela paz tão desejada faz um barulho em todos, próximo, menos na pessoa. E o grande inimigo de Deus, que o nome dele não cito na live, não interessa, aqui é o amor de Deus, zomba, ri, dá gargalhadas, porque vê aquele que professa o Senhor, que diz que crê no Senhor, não observa o livro da receita de Deus. E por não observar o livro da receita de Deus, a força de Deus, ainda sendo poderosa, ainda sendo imensurável, ainda sendo misericordioso, ainda sendo amoroso, ainda sendo Ele o médico dos médicos, que pode resolver as minhas situações, Ele fica impotente de agir em mim, porque Ele só age em mim comigo. Ele não age em mim sem mim. Ele precisa que eu dê para Ele livre acesso na minha vida. Por isso Ele nos deu a liberdade. A liberdade. Não é? Por isso que muitas vezes o desespero tem tomado conta e abocanhado. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós olhamos para a palavra e Paulo, né, endereçando essa carta a Filipe, ele vem mostrar a importância de nós agirmos e alegrarmos, né, agirmos dentro da alegria, da bondade, né, porque o Senhor está próximo. É interessante nós pensarmos e enxergar aí que a paz que nós tanto queremos para o nosso coração, como diz o tema da live, ela vem através e por meio dessas coisas. Elas provêm do Senhor, mas da alegria, da bondade. Não há como ter a paz sem a alegria e a alegria sem a paz. Não há como ter a bondade sem a paz e a paz sem a bondade. São condimentos de um mesmo princípio, que é o amor. Né? O amor que é o Senhor. Então são condimentos, são componentes do amor. Estão todos em união. Então não tem como nós
estarmos tristes, buscarmos a tristeza para a nossa vida e querer ter paz. Não tem como nós só praticarmos maldades, o ódio, só fofocas e intrigas em vez da bondade e queremos a paz. Porque elas caminham lado a lado, elas estão juntas e são apresentadas juntas na nossa vida pelo Senhor. E Ele quer que nós estejamos cheios de sua paz e sua bondade e sua felicidade, a sua alegria. Porque como você trouxe no início, Ele quer um rio de água viva nas nossas vidas, né? Ele quer que emane de nós, que saia pelos nossos poros, nos nossos poros a paz, né? Ele não quer o nosso mal. Deus não quer que a nossa vida seja triste, que a gente não sinta paz, não. Ao contrário. Então Ele chama nós para olhar para a sua palavra, por meio dela Ele mostra para nós como devemos fazer. É o que você falou no vídeo dessa semana, dessa sexta-feira do portal, que é o livro de receita. O Senhor nos dá a receita de como adquirir a paz nas nossas vidas. E dentro disso, quando nós compreendemos a alegria, a bondade e não nos inquietando com nada, colocando tudo aos pés do Senhor, todas as nossas súplicas, orações, ação de graça, todas as coisas devemos apresentar ao Senhor, até mesmo o que inquieta o nosso coração, o que tira a nossa paz, o que vem trabalhar para tirar a nossa paz. Porque quando Cristo nos mostra na sua palavra, em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele é novo de tudo. Ele é novo na esperança, no amor, na bondade, na paz. E ele entende a palavra. Nós entendemos a palavra. Por quê? Porque daí nós entendemos que temos que apresentar tudo aos pés do Senhor. E que dentro dele nós temos uma palavra só, um sentimento só. Confiança, certeza, firmamento no Senhor. Então a paz virá até nós. E brotará, na verdade, de dentro do nosso ser, pelo Espírito que o Senhor nos emprestou, né, que foi nos dado de presente para Ele reavivar e nos lembrar de todas as coisas. E quando isso acontece, nós entendemos que a paz no nosso coração, na nossa vida, ela só virá num processo de ação e reação. Eu não posso fazer o mal, fazer fofoca, fazer intriga, briga, contendas e me irritar e deixar o ódio dominar e querer a paz. É uma ação e reação. Tanto que o Senhor deixa claro para nós no versículo 7, né? E a paz do Senhor, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós vemos, poxa, então o Senhor guardará o meu coração, a paz dele estará em mim, se assim eu fizer, se eu assim ser bondoso, se eu assim ser alegre, se eu colocar todas as situações da minha vida ao Senhor, contar para o Senhor. Por quê? Porque Ele é o conselheiro por excelência, Ele é o nosso ouvinte por excelência, é o nosso amigo, é o nosso amado por excelência. É a Ele que temos que contar tudo, o nosso confidente, o nosso melhor amigo é o Senhor. E nós tendo sentimento de humildade, de reconhecer, entregar e falar e conversar com Ele sobre tudo, nós trabalhamos dentro de nós um processo que o mundo quer tirar, que é o da paz, entrar em equilíbrio, entrar em consonância com o Espírito do Senhor. Então é muito lindo quando nós vemos isso, porque daí nós entendemos que se há uma ação e reação no sentido da paz, então nós temos que lutar por ela, nós temos que permanecer nela, nós temos que batalhar por ela. Nós temos que fazer para ela acontecer na nossa vida, tapando os ouvidos diante de uma fofoca, acalmando o nosso ser, agindo na paciência, olhando para o Senhor e vendo o seu exemplo de agir no Espírito, né? Com doçura, temperança, bondade, discernimento, inteligência. Então tudo isso vai abrandando o nosso ser e fazendo a gente entender essa ação que eu vou fazer de cabeça quente, impensada, ela vai me gerar uma falta de paz, porque vai gerar uma intriga, uma briga, uma discussão. Então nós aprendemos a calar, a escutar mais do que falar, que é o que trazia para nós em Hebreus e Tiago. Nós somos melhores ouvintes e absorvidores da palavra do Senhor do que
na verdade, sermos melhores ouvintes e absorvedores, né? As duas coisas têm que estar em consonância. Não podemos só ouvir, porque aquele que ouve esquece. Então temos que botar em práticas, temos que testemunhar a paz. Se nós queremos a paz no nosso coração, nós temos que testemunhar a paz no nosso dia a dia. E dentro disso nós entendemos que a paz emanando de dentro de nós, para o nosso exterior, para fora de nós, todo o nosso ambiente externo, né, que nos está nos sitiando, né, a outra, a minha casa, o meu trabalho, vai ser de paz. Por quê? Porque você vai enxergar a paz dentro das situações. Você, assim como você trouxe para nós, você vai ser sal na massa, luz nas trevas, você vai ser um diferencial. E mesmo dentro de uma tempestade, de um turbilhão de atitudes e sensações, você vai estar calmo, centrado, assim como Cristo nos mostra um ótimo exemplo de como estar calmo, centrado em paz dentro de uma situação. É quando ele, na passagem da tempestade, quando ele acalma os ventos, né, a tempestade, ele está deitado na ponta do barco e a tempestade cortando e quebrando em cima dos barcos, e os discípulos ficam assustados e ficam sem saber e acordam o mestre. O mestre é um exemplo da paz sendo colocada em prática. Ele é a paz dentro da tempestade, dentro da calmaria, e quando ele levanta, ele resolve a situação centrado. Então o Senhor, como nós buscamos ser o espelho de Cristo, quando olhamos para a atitude de Jesus e botamos e pregamos ela na nossa vida, tudo se resolve, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Por quê? Porque uma pessoa sem paz, ela não enxerga a paz no ambiente que ela tá. Ela pode estar no meio da floresta, com uma cachoeira, pássaros, um campo assim, tudo muito perfeito, um sentimento de paz, né, tranquilo, água corrente, frutas, uma beleza. Mas ela vai achar uma pedra que vai incomodar ela, um passarinho que tá cantando muito alto, a água tá muito gelada, ela vai se irritar com um monte de coisa e ela vai gerar aquele local que aparentemente traz paz num local que tá totalmente sem paz. Por quê? Porque essa irritação, a falta de paz, ela não faz a pessoa enxergar, ela torna a pessoa cega para a paz. E daí vive numa busca desenfreada pela paz, sendo que ela já tem a paz nas suas mãos. Só falta fazer um exercício de botar ela em ação, de abrir o coração. E quando nós vemos isto, nós entendemos que a prova também, ela traz e ela quer buscar para a pessoa e trazer a pessoa um sentimento de tirar a paz. A prova é um dos motivos de maior desistência de nós, né, em buscar a paz e ter ela nos nossos corações. Ela vem para nos testar, nos afastar de Deus, nos perdermos de nós mesmos. Então, quando nós somos uma nova criatura, estamos no Senhor com firmeza, a prova vem, ela chacoalha o barco, mas nós permanecemos firmes naquele que nós cremos e naquele que nós temos certeza que trará a paz para os nossos corações, não é mesmo? É perfeito. E nós muitas vezes, dentro do que você estava dizendo, eu estava assim, viajando e vendo o quê? Que hoje você olha para todos os lados, que como eu atendo muitas pessoas, né? E o que eu mais vejo é pessoas indo buscar ajuda em psicólogo. Eu não estou desmerecendo a psicologia, ao contrário, ela é abençoada, ponto. Abençoada. É instituída por Deus. O psicólogo ajuda muito. Agora, como ele ajuda? Ele ajuda a pessoa que o busca a conviver com o problema. Ele não está ali para curar o problema da pessoa, para tirar aquela situação. Não, o psicólogo vai ajudar a pessoa a enfrentar e conviver com a situação. Infelizmente. Veja. Mas o Senhor, Ele como psicólogo por excelência, Ele sana o problema. O Senhor age na terapia. É o terapeuta. Eu fico feliz porque a live de sábado passado, graças a Deus, foi compartilhada por você que esteve com a gente e que Deus está te abençoando por fazer isso. Porque a palavra, quando ela é semeada, você recebe 10 vezes mais. Você também é um missionário, é uma missionária. Quando você compartilha
a palavra, esses vídeos, essas lives, Deus está olhando para a sua casa e a sua vida. Eu vi muitos testemunhos, pessoas falando comigo no Messenger, dando testemunho. Não é? Isso é maravilhoso ver o que Deus tem feito e como Ele tem trabalhado com o seu jeito de terapeuta, de ir na raiz do problema para sanar a dor, a tristeza, a agonia, uma enfermidade, uma situação material, profissional, sentimental, relacionamento social. Não é? O Senhor, Ele vai trazendo uma tranquilidade. O Senhor, Ele vai trazendo uma harmonia interior. O Senhor vai fazendo você ficar interagida ou interagido com Ele diante das coisas no dia a dia. Aí você olha para o passado e vai dizer assim, nossa, parece que as coisas estão ficando mais refinadas, parece que agora eu estou compreendendo. Antes eu buscava Deus, eu acreditava em Deus, sempre acreditei em Deus, mas nunca bebi tão bem a água como estou bebendo hoje. É isso que o Senhor fez com a samaritana. Já era uma idade avançada e ela chega no poço de Jacó e ele diz para ela, a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. E quando ele começa a falar com a samaritana, começa a envolver ela nas palavras, ele começa a trabalhar no coração dela, houve na samaritana uma transformação de dentro para fora. E a samaritana, ela não se conteve, ela foi buscar outros para Jesus. É você quando transmite, quando você compartilha a alegria que você está recebendo, você compartilha com outros. Não, meu irmão, minha amiga, meu amigo, meu pai, minha mãe, meu vizinho, minha vizinha, precisa também dessa bênção, que essa palavra chegue no coração dele e dela. Por isso eu digo para você nesta tarde, a paz do Senhor, imbuída de misericórdia do Cristo ressuscitado, está entrando na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os caminhos em que você anda. Veja, é muito importante quando tomamos consciência dessa verdade. Senão, nós vamos nos tornando escravos do mundo. Quando não compreendemos aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz, eis que vos deixo a paz, mas eu não dou a paz para você como o mundo está dando. Eu dou a paz que é minha, a paz que é provida de bênção, de amabilidade, de brandura, de temperança, de paciência, de condição de fé, de espera, de virtude, de crença, de levantar as mãos, de gratidão, de viver. Esta paz que Jesus fala, porque o mundo também oferece vários caminhos e vários entraves de paz. Quando nós não tomamos consciência disso, ficamos escravos, como muitos são escravos de muitos vícios, tentando achar uma saída para a paz em muitos vícios, em muitas vielas da vida, em muitos corredores da vida, em muitos caminhos da vida, para tentar encontrar a paz para a sua vida, para o seu viver. Vivem muitas vezes acorrentados e não há uma compatibilidade de convivência com o outro ou com a outra. Se tornam analíticos de si mesmo e analíticos do outro, por não compreendermos o que Jesus diz para nós, o sentimento de paz. Veja o que Paulo fala na carta aos Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, de 22 a 26. Paulo vem dizer assim, foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque é muito levada pelas paixões do ter, do poder, aquela loucura que muitas vezes não pensa. Veja, Paulo está falando aqui das paixões da mocidade, da loucura. Foge dessas paixões. Busca com empenho, olha que ele diz, tenha empenho, fazer as coisas com empenho. Quando as pessoas fazem as coisas, quando ouve, quando pratica com empenho aquilo que recebe, a função que recebeu, seja no trabalho, na vida espiritual, na vida material, social, familiar, se você coloca empenho, potencialidade de sabedoria divina, tudo cresce.
Por isso que Paulo diz aqui, com empenho, justiça e fé, a caridade e a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Veja, busca um empenho, seja justo, tenha fé, tenha amor e paz, ele diz, e paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Tem pessoas que às vezes dentro de um grupo de igreja, tá ali vivendo num grupo na igreja, ou então faz parte de um movimento, às vezes da família, mesmo sabendo que buscam, estão vivendo a mesma fé. Às vezes tem pessoas orando, tem pessoas que estão ali tentando tirar a atenção, tentando tirar a paz do outro, da outra, tentando atrapalhar o processo de crescimento espiritual. Às vezes o pai, ou a mãe, o irmão, o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga, tá ali meditando a palavra, ouvindo a palavra, tentando mergulhar num vídeo, numa live como essa, e chega alguém, começa, liga o som, faz o barulho, não está preocupado com a paz que o outro está recebendo. Veja, a palavra está dizendo aqui, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Aí o Senhor diz para nós, quando isso acontece, rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor ficar nervoso, bem ao contrário, seja ele condescendente, olha, compreensivo com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males, e é com doçura que deve corrigir o adversário, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento do quê? Da verdade. Aí ele diz, e voltem a si, uma vez livres dos laços. Olha aí, as correntes, laços do demônio que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. O Senhor, ele nos dá uma larga extensão de entendimento e de compreensão como mergulhar num tempo de paz. Observe algo fabuloso. Quando diz lá atrás que o inimigo ele zomba quando as pessoas ouvem a palavra, quando aqueles recebem uma mensagem de paz. Quando você se propõe em Deus a fazer e ser diferente, e buscar ser diferente. E quando você se perde e não vigia, quando você não vigia naquilo que foi lhe proposto, e você acaba caindo, o inimigo zomba. E ele começa a criar em você uma grande carga de dificuldade, de luta, de tristeza, de provações. E ele vai criando, ele começa rindo. Aí a pessoa olha, puxa, eu falei tanto com Deus e Deus não me... Eu peço tanto paz e eu arranco meus cabelos. E a pessoa começa a se esbravejar na vida e começa de repente a culpar Deus. Veja, uma passagem da Bíblia mostra muito isso. Jesus, quando encontrou, veja, Jesus quando ele encontrou no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, de 10 a 13, narra que aquela mulher corcunda, por 18 anos, ela vivia corcunda, ela não conseguia totalmente, observa isso, presta atenção nisso. Presta atenção nisso, meu querido e minha querida, é muito importante para a sua vida, para a minha, para a nossa. Aquela mulher viveu 18 anos corcunda. Ela não conseguia o corpo totalmente curvado. Encurvado. Por 18 anos. Ela se encontra com o Senhor. O Senhor tira das costas daquela mulher um fardo e diz ele que um demônio tinha colocado um fardo nas costas dela. Em outras palavras, ele estava montado a cavalo, né? O ditado popular. Ele estava montado, um fardo enorme e ela não tinha forças. Ela era judiada por 18 anos, diz a palavra. O Senhor tirou um demônio das costas dela. Aquela mulher, ela não conseguia, olha, quem é corcunda, totalmente corcunda, ela não conseguia levantar a cabeça para olhar para o céu. Ela não conseguiria levantar a cabeça para cumprimentar alguém, porque ela era totalmente corcunda.
Você compreende? Ela não conseguia contemplar as maravilhas de Deus, uma paisagem. Ela não conseguiria contemplar a face de alguém, a não ser que ela estivesse no chão. A não ser que ela estivesse no chão, caída ou deitada, para poder virar e contemplar o céu. Você compreende a extensão disso? 18 anos o inimigo colocou um peso sobre ela. Muitas pessoas não têm conseguido contemplar, não conseguem levantar os olhos para contemplar as coisas como elas são. Estão com fardos de dificuldades e dores que o inimigo propôs. Ele fez questão de colocar isso sobre os ombros, sobre a vida de muitas famílias, jovens, rapazes, moças e moços, pais, mães, anciões. Ele fez questão de fazer isso, zombar e colocar o fardo pesado. E muitas pessoas só conseguem levantar quando está no chão. Só conseguem olhar para cima no chão. Muitas pessoas estão no chão sofrendo nas suas dificuldades. E vê outros olhando, agradecendo tudo, vivendo a vida, tendo uma vida de paz. E olha para si mesmo e começa a perguntar o que foi que eu fiz. E o Senhor está dizendo, como diz o profeta Isaías, todos vós que estáis sedento, vinde ao nascente das águas. Venha comer vós que não tendes alimento. Se me prestar atenção, vossa alma viverá. Veja, o Senhor ele está te chamando e mostrando que ele pode tirar fardo. O Senhor ele fala em Mateus 11:28, todos vós, vinde a mim, vós todos que estáis cansados pelo fardo. Veja, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Veja, o peso do Senhor é leve. O Senhor, em outras palavras, está dizendo, muitos sofrem, estão realmente como essa mulher corcunda, sofrendo por situações há um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não compreendeu que é só voltar para o Senhor, ter um encontro com o Senhor, estar de frente com o Senhor, para ter uma mudança, para beber dessa paz que o Senhor provém. Olhar para cima. O que leva uma pessoa a se perder, ou perder a sua paz na sua vida? O que leva uma pessoa a perder a paz? É aquelas que pessoas que quando vem a primeira prova, veja, não é porque o Senhor colocou a paz na vida de alguém que o vento não vai soprar. Mas muitos perdem a paz. Perdem, porque quando vem a prova, a primeira coisa que as pessoas veem, se afasta de Deus. Muitos se afastam de Deus. E começa a questionar tudo que é. Ah, não adianta, eu já caminhei, eu já fui, eu participava, eu ia, eu isso, eu aquilo. Só que não se mistura a água e o óleo. Você pode colocar o óleo junto com a água num copo. E ali mexer. Um tempo depois você volta lá, o óleo se separou, cada um tá totalmente, o óleo num lugar e a água no outro. Não se mistura. Não se coloca água limpa num copo sujo. Muitas pessoas querem e não entendem e começam a questionar e duvidar de tudo aquilo que é de Deus, e começam a questionar Deus. Aí vem, mas por quê? Então, mas por quê? Ah, mas você precisa me explicar. Então por quê? Porque eu não mereço isso. Eu não mereço. E vira desse, desculpe, é assim, se atropelando nas palavras e não entende muitas vezes. Vencidas porque não estavam em Deus. São vencidos pelo fardo porque não estavam em Deus. Não tinha intimidade com Deus. Intimidade. São pessoas até cheias, veja, já falei isso outras vezes, são pessoas muitas vezes cheias de religiosidade, né? Cheio de religiosidade, participa de um movimento, às vezes faz 1001 novena, é isto e aquilo, faz isso, mas não tem espiritualidade. Não tem uma vivência de intimidade com a palavra de Deus pessoal. Pessoal. Tete, como diz a galera, tete a tete, com Deus no dia a dia. Por não ter a espiritualidade, mas eu sou cheio da religiosidade, eu vivo num mundo onde qualquer vento me sopra
para qualquer lado. E eu fico perguntando, cadê a paz que tanto falam? Trocam a relação de Deus com a relação com as coisas do mundo. Passam a se relacionar mais com afinidade com as coisas que o mundo oferece do que com as coisas de Deus. Começa a entrar num tempo de estágio de incredulidades. E tentando buscar aí uma saída para a sua situação. Por quê? Porque o vento veio, a prova veio, e eu achei que eu tinha paz e não adiantou nada. Olha, não é bem assim. As coisas não é bem como eles falam. Veja, é muito importante o que diz aqui. Quando você volta para a leitura aqui de Timóteo 2, 2 Timóteo 2, quando ele vem, Filipenses 4, de 4 a 7, quando você olha para o versículo 7, está muito claro, quando termina o 6 e começa o 7. E a paz de Deus que excede, mas eu vou ler o 6, para que você entenda. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante orações, súplica e ação de graça. Aí ele começa o 7. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações em Cristo Senhor. Mas você viu como começou o versículo 7? E. Quer dizer o quê? Terás a paz se antes. Ele está dando duas vertentes. Esse E nos abre um grande leque, uma palavra, uma letra ou melhor, a letra E. A letra E do início do versículo 7 abriu para você uma vertente para que você ande para frente, mas olhe para o retrovisor. Para que você dirija o seu carro, mas cuidado, olhe para o retrovisor para ver o que está atrás, o que passou atrás, o que deixou atrás. O que deixou atrás? Não vos inquieteis. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus vossas preocupações, mediante as súplicas e oração e ações de graça. Alegrai-vos sempre no Senhor, que todos conheçam a sua bondade. Veja, E é isso. E a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar os vossos corações. Aqui está um grande segredo. Por isso, meu querido e minha querida, que a Bíblia, ela precisa ser lida com o mesmo espírito que ela foi escrita. Porque bastou essa letra E fazer você voltar e entender por que muitos buscam, desejam, clamam pela paz e não têm a paz. Porque não olham os condimentos que elevam uma vida de paz. O Senhor está nos chamando para esse momento de interação com Ele. O guardar os nossos pensamentos, está dizendo, guardar o nosso coração. Quantos na vida espiritual diz, eu não aguento mais conviver com essa comunidade. Ah, esse povo dessa igreja, não aguento mais, eu vou participar da outra. Ah, esse movimento, aquele grupo ali não dá não. Ah, eu quero participar de outro grupo, eu quero participar de outra igreja, eu vou para outra comunidade, ou eu vou para outra denominação. Eu não aguento porque, eu quero estar num grupo que eu sinto paz. Eu quero participar de um grupo onde eu sinto paz. O problema não estava no grupo, estava na pessoa. É preciso que nós tomamos consciência e ciência disso. Pessoas que recebem muitas vezes uma missão dentro de um trabalho espiritual. Eu fico olhando para mim. Graças a Deus primeiro graças a Deus. As pancadas e as provas que eu já tive em igreja. Já fui jogado para fora, me traz para dentro, tira de novo, traz ele para dentro, expulsa ele, corta ele, traz ele de volta. E eu em nenhum momento fui brigar com esse ou com aquela. Fiquei no meu caminho sabendo que quem estava agindo ali era o inimigo, não eram as pessoas. A minha luta era espiritual, não era com as pessoas que tentavam me atropelar. Pessoas que tentavam me destruir com fofocas, com mentira, e isso. Aí, traz ele de volta, tira ele de novo. E foi assim, acho que se cansa. Eu acho, mas ainda é terrível isso. Se eu fosse olhar para isto, eu já não era para estar mais na afinidade. Mas o meu prazer estava no Senhor Jesus. A minha força eu estava buscando em Jesus. Eu estava com desejo por Jesus. Eu estava sentindo um gozo interior por Jesus. Por isso, minha fé,
E minha caminhada não foi abalada. Não foi abalada. E aqueles que eram tidos como inimigos, foi os que mais conversavam comigo lá na frente. É preciso compreender que muitas vezes a paz fica longe de acontecer na vida de muitas pessoas. Olha o que Paulo diz lá em Coríntios. Quando ele diz que Deus diz: não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a tentação eu vos darei meio de suportar e sair dela. Veja que coisa linda. Quantos já pararam na caminhada? Quantas pessoas? Veja, Paulo diz que a paz de Cristo ultrapassa a inteligência, está no versículo 7. Ultrapassa a nossa razão. Que razão é essa? O que o profeta Isaías diz. Deus fala: os meus pensamentos não são os vossos, o vosso modo de agir seu não é o meu. Tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta. Veja como é que é lindo isso que o Senhor fala. Preciso entender. É preciso que você, eu, querida e querido, eu quero orar com você. Inclusive eu quero pedir hoje a intercessão poderosa de São Francisco para a tua casa, para a tua situação, e para que a paz invada não somente o teu coração, a tua mente, mas que ela seja o fluido do aroma da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, junto aos teus amigos, junto ao teu coração, que você possa sorrir e que o seu sorriso brote de dentro da tua alma, do teu coração. Por isso, é preciso que entenda: quanto mais perto de Deus, mais força você vai ter. Quanto mais você busca a espiritualidade, mais discernimento e sabedoria você tem. Quanto mais perto da luz, mais iluminado você é. Às vezes as pessoas andam no escuro e às vezes numa estrada de chão, às vezes não sabem no que pisa. Ai meu Deus, parece que eu pisei em alguma coisa, aí tá escuro, não dá pra ver. E vai, e quando chega perto da luz, olha, não era nada, era só um cisco. Era só um mato, um barro que eu pisei. Quanto mais perto da luz, mais você consegue enxergar as fraquezas e eximá-las da sua vida. Observe bem. Tem um carro, preste atenção nisso. Um carro com a bateria descarregada, ele para. Ele não anda. É preciso pegar a bateria e ligar na energia. Um detalhe que eu vi das autoelétricas. Se tem alguém da autoelétrica aí, por favor, me confirme. A bateria, para pegar uma carga boa, tem que colocar na carga lenta. Porque na carga rápida, corre o risco dela acabar e o carro ficar no caminho. Então, geralmente, as autoelétricas, quando deixam a bateria, eles pedem: olha, vem pegar a bateria amanhã à tarde. Ou amanhã, depois do meio-dia, deixa ela vai passar a noite dando carga. Ela vai ficar à noite. Aí, na carga lenta, a bateria pegou carga, mas na carga rápida, ela tem uma carga que não é, ela é duvidosa. Pode o carro ficar no caminho. Portanto, querido e querida, se a bateria da fé, se a bateria da caminhada, da perseverança, do entendimento, se a bateria muitas vezes do discernimento, da sabedoria, se a bateria da oração, se a bateria da credulidade, do crer no Senhor está fraca, ligue na luz. Ligue na luz. Come a palavra de Deus. Tenha desejo pela palavra do Senhor. Quem tem desejo pela palavra de Deus, tem desejo pela espiritualidade, Deus faz, olha o termo que eu vou usar, um arraso na sua vida. Deus faz uma, sabe, se é a gíria, então Deus faz um arraso na sua vida. Deus faz um arraso, Deus faz uma festa, Deus faz um banquete na sua casa, na sua vida e no seu coração. Quando você deseja e tem prazer pela palavra dele. Quando você cresce no seu coração um prazer. Como ficar livre de uma dor? Como alguém pode ficar livre da dor se repudia a medicina? Eu não vou no médico, não preciso, eu confio em Deus. Mas não foi Deus que criou a medicina?
Não foi Deus que criou a medicina, como diz Eclesiástico 38? Deus criou a medicina e Deus criou o médico para ser braço dele. O médico é um parceiro de Deus, mesmo que muitos deles não entendem, eles são parceiros de Deus. Eles são braços de Deus para sanar a dor de muitos que sofrem. Eu sei disso, Dr. Paulo Tondato, que eu passei por ele em Ourinhos depois do acidente, ele dando um testemunho lindo para mim, que agora não dá para dar porque é cumprido, um testemunho de algo de Deus. Como o médico, quando toma consciência disso, isso é maravilhoso. Através do médico, Deus cura a pessoa dentro do tempo. E muitas pessoas estão tão afastadas e de repente Deus permite até mesmo aquele tratamento. Às vezes o tratamento que era para durar um mês, e o tratamento vai 3, 4 meses, até um ano. Por quê? Deus quer que dentro daquele tratamento, Ele quer que a pessoa descubra que Ele existe. Que é naquele momento de dor que muitas vezes as pessoas vão se afinando o coração para Deus. E Ele vai se aproximando. E Ele vai espiritualizando. E Ele vai dando carga na bateria. Ele vai dando carga na bateria. Carga, daqui a pouco a pessoa está para cima e sai daquela dor, daquela prova, daquela situação. E disse, nossa, foi preciso eu passar por isso para hoje estar prontinho e pertinho do meu Deus. Veja, Deus recobra a nossa consciência para Ele. Como pedir paz para a vida, para um filho? Como alguém pode pedir paz para um filho, para a vida, para o mundo? Tem guerra. Se o coração está cheio de sujeira. A palavra não diz que da mesma boca que provém a bênção não pode prover a maldição? Por isso, como pedir paz se eu não tenho paz, se muitas vezes eu preciso ser curado? É uma voz sem força, sem poder, sem peso, não atinge. Tem pessoas que vivem pensando como, tem pessoas que dormem, eu já conheci, pessoas que vivem a vida pensando como tirar a paz do outro. Às vezes fica maquinando, arrumando um jeito para tirar a paz da outra pessoa. Agindo com tramóias, com fofocas, irritar o outro, e etc, etc, etc. É isso, Isa. Sim, e é muito interessante quando você traz para nós que é importante nós entendermos que quanto mais perto da luz, mais nós enxergamos, e como devemos recarregar a nossa bateria, né, de forma lenta, que o Senhor muitas vezes age conosco por dentro, né, e da medicina, né, deixa um tempo a mais, passando uma aprovação, uma recuperação mais longa, né, mais contínua. É porque faz a gente entender a importância de nós pregarmos e colocarmos na nossa vida a conversão diária. E nós realmente nos convertermos em espiritualidade. Porque como você trouxe para nós, muitos de nós, e por muito tempo nas nossas vidas, nós vivemos só a religiosidade. E deixamos a espiritualidade de lado. Então quando nós convertemos o nosso coração, o nosso ser em espiritualidade, nós trazemos a paz para o nosso coração. A verdadeira paz. Por quê? Porque foi assim como uma bateria descarregada, ela vai de forma lenta, de dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Nós vamos recarregando o nosso ser no Senhor, na palavra. Nós vamos aprendendo com o Senhor, por meio das nossas orações, meditação da palavra, comendo, mastigando a palavra do Senhor, como você trouxe para nós também, dia após dia. E quando nós fazemos isso, nós trazemos a paz verdadeira para o nosso coração. Nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Realmente nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Filhos e sementes de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vemos que o mundo está muito rápido. O mundo quer entregar as coisas muito rápido. O mundo quer que até mesmo vídeos, né? Muitas pessoas não têm mais paciência, não quer ver um vídeo de 1 minuto já é muito grande. Um áudio, escutar um áudio, né? No aplicativo de mensagens, escutar um áudio 1 minuto é muito demorado. Demorou demais. Bota já lá naquela função de duas vezes, que é a pessoa fala bem rapidinho, que às vezes tu não consegue nem entender. Então, as pessoas e o mundo tá trazendo uma coisa rápida para o mundo, que é a carga
rápida que você trouxe. Só dá uma ligadinha ali, às vezes 10 minutos, ou colocou, já carregou, que é algo que vai prejudicar durante o tempo, e é algo que é entregado sem pegar todas as áreas, é algo instantâneo, né? Algo momentâneo. E isso vem bater muito com o que Cristo traz para nós lá em João 14, 23, quando ele fala aqui: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. O mundo dá para nós uma paz rápida, uma paz momentânea, uma paz mentirosa, ilusória. O mundo dá isso para nós. E quando nós não estamos em espiritualidade, em consonância, no mesmo espírito, no mesmo amor, no mesmo Deus, nós não percebemos. Nós não nos tocamos disso, nós não enxergamos que aquela paz que nós estamos nos saciando, nos alimentando, ela é momentânea, ela é ilusória. Por isso que tem dia que nós, na paz do mundo, nós estamos bem, nós estamos sentindo a paz, 2 minutos depois nós sentimos uma infelicidade, uma tristeza. E quando nós estamos no Senhor, não, a paz é constante e a paz é eterna. A mesma paz que nós vivemos no Senhor, na terra, nós vivemos ela multiplicada nos céus. Nós vivemos ela multiplicada na eternidade. Mas a paz é a mesma porque provém do mesmo Deus. E quando nós entendemos isso, nós vemos que nós não podemos fazer o que o mundo quer, que é pregar e colocar nas nossas vidas o que a boca fala, o que o coração está cheio. Nós não podemos deixar de não prestar atenção nisso, porque a boca fala que o coração está cheio. Se da mesma boca não pode da mesma boca não pode ser proferido a bênção e a maldição. Então, se uma boca profere a maldição, quer dizer que o coração dela está cheio disso. Por quê? Porque a paz do Senhor ali não habita. A paz que habita esse coração, muitas vezes, é a paz do mundo. Uma paz momentânea que não tem fundamento, que não é de uma fonte segura, não é não tem uma energia que chega até nós verdadeira. É o gato que nós já falamos nisso numa live, é o gato que vem trazer vem mais prejudicar a nossa vida do que qualquer coisa. E daí quando nós entendemos, nós vemos que nós não podemos ter um coração amargo que faz fofocas, intrigas, como você falou, acorda o dia já maquinando contra outra pessoa. Nós não podemos trazer isso. Por quê? Porque a paz ali não está. Então queremos a paz, mas nós não queremos nos livrar e tirar do nosso coração e limpar o nosso ser dessas cracas, dessas coisas que impregnam o nosso ser e que nos afastam de Deus. Por quê? Porque Ele está próximo. Aqui em Filipenses, ele traz para nós no versículo 5, o Senhor está próximo, Ele está próximo, Ele está no meio de nós, Ele habita dentro de nós por meio do seu Espírito. Mas se nós não deixarmos Ele habitar num lugar amplo, limpo, Ele não vai habitar num lugar cheio de entulho, cheio de fedorento, cheio de coisas e traças e ratos, assim como uma casa. Nós não habitamos numa casa antes de limpar ela. Nós não habitamos no meio da sujeira, da podridão. Então nós temos que ter esse processo de conversão diária, porque a conversão diária, ela nos ensina e nos mostra que a paz, ela é real, que ela não é um mito, assim como o amor é real e a gente sente, a gente vive no Senhor, porque é como Ele traz. Versículo 7, a paz de Deus. A paz é de Deus, ela não é nossa. Mas Ele enche-nos com essa paz porque nós somos seus filhos amados. Somos as suas criaturas amadas, somos obras da sua mão. E quando nós caímos em nós e entendemos isso, nós conseguimos controlar e nos manter firmes, de forma corajosa, centrada no meio das provações. E daí nós entendemos que a paz ela não está em coisas, em pessoas, em lugares, em situações, que não é algo inventado, coisa de conto de fada, não. Que ela não é comprada, a paz não é comprada, não tem como comprar a paz. Ficar em paz também nos lembra o fator consciência. Comprar a paz para ficar de consciência limpa não existe. A consciência limpa só vem pelo meio do perdão. Então a paz está no perdão, a paz está no amor, a paz está na felicidade. E é o Senhor que nos faz compreender isso por meio da sua palavra. A palavra essa que Ele deixa para nós. É palpável, nós sentimos, nós vemos, nós compreendemos quando a lemos com o mesmo Espírito que ela foi escrita.
E daí nós entendemos que haverá de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos a paz do Senhor. O Senhor guardará e fazer nós. Entendemos com a razão e a emoção, o coração e os pensamentos entrando em equilíbrio, que é algo que você sempre traz para nós, né? É um equilíbrio da razão e da emoção. E daí nós conseguimos tirar daí as nossas decisões, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, pensar, como tratar o outro e a outra por meio da bondade, da caridade, né? Nós agirmos diferente, nós agimos no Senhor, e assim como a palavra nos instrui e Cristo nos fala, que seja conhecido de vós a vossa bondade, que quando as pessoas olhem para vós, saibam de quem são filhos, saibam de quem testemunha. Por quê? Porque o verdadeiro cristão é aquele que se destaca no meio da multidão. Ele carrega e traz Cristo no seu semblante. E nós só aprendemos isso com humildade. Nós aceitamos a palavra, nós aceitamos Cristo nas nossas vidas. E a paz reina no nosso ser. É interessante compreender que a paz é um sentimento de comunhão com Deus e com o próximo. Quando tomamos consciência desse sentimento de paz. Paz não se encontra em coisas, né? Paz é você ter imunidade, é você estar imune. Quando aquela pessoa chega, de repente amanhece o dia no seu trabalho ou na sua casa, enfim, aquela pessoa está totalmente contaminada de ira, de problemas, de reclamação, e tenta te contaminar. Tenta tirar a sua tranquilidade, as suas células positivas. A pessoa tenta atingir suas células positivas porque não está bem, quer que você também não fique bem. E começa a reclamar, falar, te maltratar, palavras. Mas quando você está em comunhão com Deus, você vestiu a roupa da imunidade. Pode falar, não te atinge. Sabe por quê? Porque você tem a paz. Por isso que a paz ela não pode ser encontrada em coisas, em aparências. Paz não é um manequim. Paz não encontra no manequim. Porque o manequim ele é muito bonito, às vezes em certa loja, shopping. Tá muito arrumado ali, lindo o manequim. Mas o material dele é oco e muitas vezes, e é gelado, né? Muitas vezes é gelado. É um material, né? Gelado e oco. É só aparência. Não tem ação em si. Paz não se encontra assim nessas coisas. Paz é ser sal na massa. É você ser sal, como Jesus diz no Evangelho de Mateus. Sal na massa. Onde tem sal, você coloca sal para temperar. É o tempero do amor, de uma palavra de sabedoria. É o tempero da paciência, de esperar o momento certo para falar. Né? É a forma como você escolhe a sua vida para viver. Como é que você escolheu a sua vida para viver? Aí você vai saber se vai ter paz. A escolha de uma forma de viver pode direcionar a pessoa para uma vida de paz ou uma vida de turbulência. E muitas vezes um pai fala para o filho: filho, isso não está correto, não vai por esse caminho, não faça isso. E o filho lá na frente: ai mãe, por que eu não ouvi a senhora? Ai pai, por quê? A paz é uma escolha de vida, é uma opção. Qual é a opção que eu estou fazendo para minha escolha de vida de trabalho? Vida sentimental, material, profissional, familiar, social. Como é que eu estou escolhendo viver? Vai dizer se eu vou ter paz ou não. Se tem comunhão com Deus ou não. Né? Não ser uma pessoa morna. Paz. Ou você escolhe ser quente ou você escolhe ser frio. Morno não dá. Quente com Deus, frio com o mundão. Morno, quer Deus e quer o mundo. Não dá. Ou é quente de Deus ou é frio do mundão de uma vez. Morno é o pior que existe. Paz é uma escolha. Como é que eu vou escolher sentir e tratar as pessoas? É dar o melhor naquilo que você faz. É você dar o melhor no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, no seu fogão, no seu carro, no trânsito, na rua. É dar o melhor. Você potencializa aquilo que você faz com amor. Você faz o que você faz porque você ama o que você faz e você faz com carinho. Então ali você está no caminho da paz. É dar o seu melhor. Não é? Eu e minha missão
se eu não tivesse prazer por aquilo que eu faço e por aquilo que um dia eu mergulhei e recebi, não estava aqui agora. E começou lá em 1990. Se eu não tivesse esse prazer, eu teria deixado. É um prazer, é um gozo interior que eu não consigo explicar o que eu sinto estar aqui, partilhando Deus com você, essa paz que eu sei que pode mudar a sua vida e a vida de muitos outros que vão estar ouvindo essa live. Paz é receber com gratuidade a palavra de Deus sem resignação. Hoje eu sou palestrante na minha vida profissional, palestrante motivacional. Eu dou palestra sobre motivação em empresas. Amo o que eu faço. Da palestra para motivar, restaurar, ressuscitar células que estavam se decaindo. E quando você vai motivar as pessoas a potencializar e fazer o que faz da melhor forma, com amor, não tem preço nenhum. Só Deus que preenche o nosso coração de paz. Saber que a paz que nós buscamos está na forma de vida e dentro das minhas escolhas. Como é que eu escolhi viver a minha vida? Quais são as escolhas que eu tenho feito para mim? Não é? Daí está o livro de receita de Deus. O livro, se eu quero que esse médico, que esse remédio que é o Senhor, tenha força na minha vida, eu preciso observar o livro da receita. E é isso que tenho buscado fazer. Veja, São Paulo diz, e a paz de Deus. Veja, se antes você observar tudo isso, aí ele vem dizer, e a paz de Deus que excede todas as coisas, toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações em Cristo Jesus. Que maravilha! Não é? Ele diz, Paulo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele fala assim, repito, alegrai-vos. E quem falava isso? Paulo falava isso no meio da provação. No meio da provação. Por isto, meu querido e minha querida, esta live de hoje, ela é poderosa. Já vamos orar, sim, vamos orar agora. Mas você que tem bebido dessa água desde o início dessa live, eu garanto para você que a poderosa mão do Altíssimo fará o ar da sua casa, o ar que será impregnado na tua casa, na tua empresa, na tua vida, no teu coração, nas tuas memórias, nas tuas células, até nas medulas de tua alma, não será o mesmo a partir de agora. Pelo gozo e o prazer pela palavra do Senhor. O inimigo vem dizer e tem dito para muitos, você não consegue. Você não dá certo, não vai dar certo. Isso é só falação, não é bem assim. As coisas não é assim. E muitas vezes usa até pessoas para falar isso para você. Mas se você crê em Deus, se você deu uma chance como a samaritana, eu venho dizer para você que você pode. Pode até estar difícil as coisas para a tua vida, para você. Mas Deus é com você. Deus é com você. Deus é na sua vida. Veja o ponto-chave desse versículo. Veja os pontos-chaves desse versículo que vem dizer aqui da carta aos Filipenses, no capítulo 4. Veja o ponto-chave. Alegrai-vos, diz ele. Alegrai-vos. Que todos, veja que lindo, que todos saibam da sua bondade. Veja. Que todos possam ver e olhar e ver, puxa vida, é uma pessoa boa. É um homem bom, uma mulher boa, é uma criança, é um jovem, é uma moça, é boa, tem um coração bom. Paulo vem dizer que seja reconhecido de todos a vossa bondade. Pergunta para dentro do teu coração. Essa música, dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma fonte para o irmão, para o Senhor. Que lindo! Posso perdoar quem me feriu, e até o levantar, se ele caiu, eu tenho paz.
eu tenho paz. Veja, depois vem dizer, pois eu sou bom, pois eu sou bom. Meu irmão é bom, você é bom, você é boa. Deus está em você, por você e pela sua vida. Que todos, Paulo vem dizer, não por uma questão de conveniência ser bom. Tem pessoas que até tentam ser bom, mas por uma questão de conveniência, não. Não, por conveniência não. Deus está próximo, como diz o profeta Isaías. Tudo vê, tudo sabe, tudo olha. E tudo, porque em Deus está, Ele é unícono. É unícono, o Senhor é unícono. No Senhor há a justiça e a misericórdia, o lobo e o cordeiro. Em Deus, Ele age com justiça. Mas prefira a justiça de Deus, que é provida de misericórdia, do que a justiça do mundo. Receba o Senhor nesta tarde essa paz no teu coração. Não se inquieteis, veja o que diz o versículo, não vos inquieteis com nada, Deus está aí. Deus é com você, Deus é na tua vida, Deus é no seu coração. Não se preocupe. Produza no teu coração paciência. Produza células de paciência, de esperança no Senhor. Produza. Como diz o próprio Cristo em Mateus 6, nosso Senhor da glória. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber e com o que haveis de beber. Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como... Olha as aves do céu, elas não guardam. No entanto, o vosso Pai as alimenta, diz Jesus. Será homem de pouca fé que não vale mais do que uma ave? Guarda essas palavras. Busque em primeiro lugar o reino, quer dizer a justiça, a espiritualidade. Quer ser religioso, religiosa, que bom, palmas para você. Mas coloque dentro da sua religiosidade espiritualidade. E Deus crescerá, o Deus da paz crescerá na sua vida. Olha o que diz, para a gente orar. Eu disse que hoje é algo diferente. Diz Eclesiástico 30, 22. Não entregue tua alma à tristeza. Não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é vida para o homem. É um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Olha que lindo. Tenha compaixão da tua alma, quer dizer coração. Torna-te agradável a Deus e seja firme. Concentra o teu coração em Deus, na santidade, e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos, e não há na tristeza utilidade alguma. Deus é com você. Diz Paulo, alegrai-vos do Senhor. Sim. Uma coisa, presta atenção numa coisa. É normal muitas vezes você ter ansiedade. Sim, às vezes você ser ansioso, ansiosa, né? Você ter momentos de ansiedade é uma coisa. Isto é uma coisa. O que não pode é você ser ansioso, ser ansiosa constante. Ter ansiedade, sim, somos humanos, temos fraquezas, momento de ansiedade, isto é uma coisa. Outra coisa é permanecer na ansiedade. Não vos preocupeis. E quando vir a preocupação, diz como diz Paulo, coloquem no Senhor. Confie que Jesus está com você. Confie no que Ele diz. Confie no que o Senhor vem derramar no seu coração nessa tarde. Eu quero que você derrame o seu coração. São Francisco chegou um momento que ele queria entender o amor de Deus. Ele queria uma resposta de Deus. Muitas coisas ele não compreendia, ele queria entender. Porque tanta indiferença, tanta falta de caridade, de amor, de dedicação, de doação, quantos sofrimentos. E São Francisco retira para falar com Deus e entra num processo de jejum, de oração. E do tempo que São Francisco passou, ali na esperança de ter uma resposta de Deus,
Ele adormeceu na sua fraqueza, sobre o alimento e oração. Quando acorda, estava as chagas de Jesus nas mãos dele. São Francisco experimentou a presença de Deus. São Francisco se entregou para buscar e viver a paz num tempo onde havia muita miséria, judiação, pessoas que estavam sofrendo, aonde muitos tinham manjares, outros sofriam. São Francisco estava querendo entender, pois ele despojou de tudo em favor do reino de Deus. E eu quero dizer para você hoje que São Francisco, junto ao Pai, a Jesus, possa neste momento olhar para a sua causa. Possa neste momento interceder e nos auxiliar nesta oração. Para que Jesus, o Rei da Glória, manifeste o seu poder e encha agora a sua casa, a sua vida, a sua empresa, a sua vida espiritual, material, profissional, familiar, social. A tua dor. Que você possa sentir alívio de paz e que produza alegria. E alegria te produz em você paz. Peço neste momento, como São Francisco pediu: Senhor, ó Pai querido, amado, bondoso, cheio de clemência, fazei, Senhor, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, da tua paz. Fazei, Senhor. Instrumentos, Senhor, que irmãos que se colocam agora diante de ti, para que esses líderes, Senhor, sejam municipais, estaduais, nacional, Senhor, possa compreender, Senhor, que eles são, Senhor, peças fundamentais para produzir paz. Que possa ter peças fundamentais para produzir paz nos lares. Diante de tanta situação, fazei, Senhor, que sejamos instrumento de tua paz. Que onde houver o ódio, Senhor, brigas, contendas, raivas, vinganças, que nós possamos levar o teu amor, como São Francisco orou, Senhor. Onde houver, Senhor, a ofensa, Senhor, onde houver a ofensa, Senhor, degradante, que espezinha, que machuca, que destrói, que maltrata, que traz lágrimas, que nós possamos, Senhor, ser sinal do teu amor, que produz paz. Sim, Senhor, que reproduz alegria. Onde houver, Senhor, um momento de discórdia, Senhor, de desavença, de rivalidade, Senhor. Sim, Senhor, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, de união. Sim, Senhor, para fazer com que a tua graça de reciprocidade e entendimento, de mansidão, aconteça. Aonde houver dúvida, Senhor, descrença, Senhor, aonde houver os racional, Senhor, que duvide de tudo, que uma descrença na tua presença, na tua palavra, que nós possamos produzir fé. Sejamos instrumentos de fé para muitos irmãos. Assim como essa live pode alcançar muitos corações, casas nesse momento. Aonde houver o erro, Senhor, muitas coisas de mentiras, de tramóias, de julgamentos, aonde houver tudo aquilo que não é compatível contigo, que nós sejamos instrumento da tua verdade, que levamos a tua verdade com amor. Aonde houver desespero, Senhor, na dor, da dificuldade de dor, Senhor, da opressão, da depressão, Senhor, a dor do medo, Senhor, o medo de sentir medo, Senhor. Aonde houver dor, Senhor, seja que espécie for a dor, Senhor, que nós possamos ser instrumento de esperança. E que possamos junto orarmos como nessa tarde estamos fazendo, como nesta hora, Senhor, estendo o meu coração em Ti,
pelo poder que emana da cruz, pelo teu sangue derramado na cruz. Que a esperança de cura, de libertação entre em muitos lares, em muitas famílias, em muitos corações. Onde houver a tristeza, Senhor. Pessoas, Senhor, que nem sabem mais por que chora. Corações contritos, saudades, por machucaduras, por dores, por dificuldades. Onde houver tristeza, Senhor. Que nós sejamos instrumento de alegria, Senhor. Sejamos instrumento de sorriso, Senhor, que produz paz para esses corações. Ó Deus, tende piedade e misericórdia. Aonde houver escuridão, trevas, Senhor. Trevas, escuridão. Muitos estão perdidos, Senhor. No mundo da escuridão, no mundo dos vícios, no mundo da incredulidade, no mundo da idolatria, Senhor. Aonde houver escuridão, Senhor, do ódio, do rancor, do ciúme e da inveja, que nós possamos ser a luz da Tua palavra, Senhor. O Evangelho aonde o irmão possa ler em Ti, em nós. Que nós possamos ser a luz, Senhor, que clareia, que ilumina, que leva, Senhor, para o bom caminho, para ter um encontro pessoal contigo. Senhor, Tu és o Rabone, Tu és o mestre, Senhor, o mestre que nos ensina com a Tua palavra que nos emana, que cura e que liberta, Senhor, a Sua palavra. Fazei que nós possamos procurar mais, Senhor, consolar, dar mais e doar mais do que querer ser consolado, Senhor. Que nós possamos ter um coração de compreensão, de respeito, de aceitação, de condescendência, Senhor. Muitas vezes queremos ser compreendidos, Jesus, e não compreendemos os outros. Senhor, tende piedade. Que nós possamos amar com o Teu coração. Que nós possamos aprender o verdadeiro sentimento de amor por nós mesmos, Senhor, para que possa olhar diante do espelho e amar aquilo que Tu fez em mim, a imagem Tua em mim, para que eu possa aceitar-me como sou, Senhor. Todo sentimento de auto-rejeição, para que eu possa amar as coisas, as pessoas, Senhor, a vida. Muitas vezes, Senhor, exigimos o amor do outro e damos tão pouco, Senhor. Sim, Senhor, porque compreendemos na Tua palavra que quanto mais se dá, mais se recebe. Quanto mais se doa, mais é abençoado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender. Perdoa o nosso coração muitas vezes, Senhor, medíocre. Perdoa o nosso coração muitas vezes, Senhor, que queremos muito o Teu perdão e damos tão pouco perdão, Senhor. Sim, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, entender o verdadeiro sentimento do perdão e perdoar para que nós sejamos por Ti perdoados, Senhor. Para que nós tenhamos, Senhor, diretamente um alcance contigo na Tua palavra, sendo o poder da Santa Cruz alcançarmos, Senhor, a força da vida eterna, Senhor, provida do Teu coração para o nosso coração, Senhor. Que o poder da Santa Cruz, Senhor, emane na nossa vida, que venha com força, Senhor, que venha com fé, que nós possamos nesse momento alcançar a graça provida do Teu coração, Senhor, para aqueles que sofrem neste momento. Irmãos e irmãs, pais, mães, filhos, filhas, pessoas que estão nos leitos de dores, pessoas que sofrem tantas adversidades da vida, dificuldades, Senhor, na vida espiritual, material, no trabalho, profissional, na vida social, de relacionamento, Senhor, de entendimento, Senhor, de compatibilidade, de compreensão na família. Muitos que sofrem nos lares na dor de uma enfermidade. Que o poder que emana da Tua cruz alcance, Senhor, nesse momento, nesta hora, Senhor, esses que sofrem, Jesus, agora. Senhor, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia.
por voltar os seus olhos para nós nesse momento, Senhor. Que abrimos o nosso coração e nos colocamos, Senhor, com humildade, em consonância com o seu ser, para que estejamos aptos, abertos a ser mais, a dar mais do que receber, a ser mais para o outro do que o outro ser para nós, Senhor, para que nós entendamos realmente que é dando que se recebe, é nós agindo primeiro que a bênção vem para nós, que o teu amor, o teu olhar se volta para nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos instrui e mostra o caminho certo, o caminho que devemos seguir, Senhor, o caminho que vai nos levar e nos leva aos céus. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pela sua paz, que reinam no nosso ser e prevalece em cima de qualquer for as nossas escolhas. Muito obrigada, Senhor, pela sua paz que enche o nosso ser e nos faz ter mais sabedoria, mais paciência, mais inteligência, que cobre os nossos pensamentos e o nosso coração, Senhor, que guarda todo o nosso ser. Obrigado por essa paz, Senhor, que nos faz compreender, nos faz te amar, que nos faz compreender o outro e a outra. Paz que traz paciência, que traz alegria, que traz perdão, que traz todas as coisas, Senhor, que tu instrui para nós que tenhamos no nosso ser. Paz essa, Senhor, que nos faz ser ótimos cristãos, maravilhosos, Senhor, para o teu amor e para a tua caminhada e para que a tua palavra chegue ao coração do outro e da outra. Obrigada, Senhor, por nos usar de canal nas vidas do outro e da outra, onde a tua palavra chega, Senhor, por meio de um conselho, por meio de uma pregação, por meio de um apresentar o teu amor e quem tu és, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nos tira, que nos livra de todo o pecado e que nos faz, Senhor, ser co-herdeiros dos céus, que faz nos estar no testamento do teu amor e da vida eterna. Posso perdoar quem me feriu, e até o levantar, se ele caiu, eu tenho paz, eu tenho paz. Quero que neste momento você, querido e querida, aí na sua casa, no seu carro, não sei onde você está agora, mas Deus sabe. Eu quero que você, neste momento agora, coloque a mão sobre o seu coração e encha o teu peito de ar. Puxe profundamente, porque eu digo para você que esse ar que você vai puxar para dentro vai curar muitas enfermidades agora, porque é o ar impregnado da misericórdia, do poder e da força de Deus. Esse ar vai entrar, diz a ciência que vai no cérebro, vai em tudo, nas células precisam do ar. E que neste momento, a hora que você encher o teu pulmão de ar, todo o teu corpo será impregnado de cura e de libertação pelo poder do sangue de Jesus, das mãos chagadas do Senhor. Respire profundamente. Bendito seja Deus, que liberta, que cura e que transforma. Que pela intercessão dos santos profetas da Virgem Imaculada e São Francisco, que as bênçãos dos céus venham em mim, em ti, em nós e em todos aqueles aonde essa live alcançar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tens paz no teu coração. Eu creio. Eu creio. Um beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito. E até o próximo. Até o próximo. Amamos você.